Salmo 133, um salmo bastante conhecido de todos aqueles que têm o prazer e o deleite de ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, sobre o monte de Sião. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, querido Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, falar conosco através da Tua palavra. Vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, tocando, ó Deus, em cada vida aqui nessa noite, Senhor. Que os Teus filhos, as Tuas filhas possam sair daqui com certeza que o Senhor ministrou, que o Senhor falou, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, aquilo que Ele quer ministrar à tua alma, ao teu coração, ao teu espírito. Certamente Deus ministrará, porque Ele é Deus que te chamou, Ele é Deus que te chamou aqui nessa noite para ouvir a sua palavra, e com certeza você vai sair daqui com a certeza do plano, do projeto de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Davi, quando escreveu este salmo, este cântico, ele sabia por que ele estava escrevendo. Quando Davi assumiu o reino de Israel, a Bíblia diz que quando ele foi ungido, por volta dos seus 17 anos, ele foi ungido rei de Israel. Porém havia um rei em Israel chamado Saul. E Saul, ele reinou, e a Bíblia diz que Davi foi ungido, escondido de Saul. E ele só foi assumir depois de 15, 17 anos depois que ele foi ungido. A Bíblia diz que Saul, quando estava atribulado de espírito, Saul chamava Davi para tocar a harpa. E os espíritos malignos que estavam possessos em Saul eram expulsos naquela época. E a Bíblia diz que Davi, ainda jovem, matou um gigante, que todo Israel havia medo nos guerreiros de Israel. A Bíblia diz que com esse fato, com os fatos de Davi, de ter vencido muitas guerras, as mulheres em Israel saíam gritando nas praças, nas ruas, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E a Bíblia diz que por causa dessas coisas, o espírito maligno que estava na vida de Saul começou a perseguir Davi. Às vezes, irmãos, quando nós estamos fazendo as coisas certas, quando nós estamos na direção de Deus, o inimigo vai entrar, o inimigo vai querer atrapalhar, ele vai querer se levantar para impedir aquilo que Deus tem como um propósito na nossa vida. Mas a Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os planos podem ser mudados, mas os propósitos de Deus não é frustrado, não é mudado. Uma coisa é plano, outra coisa é propósito. Uma coisa é o alvo. O plano de Deus é chegar no alvo. Melhor dizendo, o propósito de Deus é chegar no alvo, mas no meio do caminho os planos podem ser mudados. Eu sei que tem muita gente aqui que já mudou de plano, mas não mudou de propósito. Você pode mudar de estratégia, mas não mude de propósito. Se o teu propósito está diante de ti, prossiga para o alvo. A Bíblia diz que Saul começou a perseguir Davi, e depois Saul morreu, cometeu um suicídio. E a Bíblia diz que agora o filho de Saul, chamado Efibosete, não é Mefibosete, é Efibosete, um dos filhos de Saul, assume o reino. Mas alguns povos recebem a Davi no reino de Judá como rei de Israel. E o rei de Israel começa a ter 2 reis. Mas 2 anos depois o filho de Saul morre. E todo Israel agora passa a ter um único rei, que era o rei Davi.
Mas é interessante que Davi nota que o reino estivesse dividido. Que algumas pessoas gostavam de Saul e outras pessoas tinham tendência de gostar de Davi. E eu posso parafrasear aqui o texto porque não diz a data que Davi escreveu esses salmos, mas esse salmo no princípio dele, ele diz, o salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Era como se o povo de Israel estivesse dividido, e na verdade foi dividido no reinado de Jeroboão, filho de Salomão, que havia 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Mas isso é uma outra história. E Davi diz: ó, quão bom e quão suave é. Eu vou pregar todo o salmo, tá? Cada parte vai ter a sua peculiar conhecimento aos nossos corações. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em unidade, não é uniformidade, todo mundo igual, não, porque nós somos diferentes, um do outro. Às vezes nós temos até planos diferentes, mas o propósito tem que ser o mesmo: agradar, glorificar e chegar ao céu de Cristo Jesus. Aleluia. E Davi traz o povo para uma reflexão, dizendo: olha, quando há união, quando há unidade, nada pode atrapalhar a união. Um povo unido. Aleluia. Foi assim na Torre de Babel, quando o povo se reuniu para construir uma torre e chegar no céu com medo do dilúvio, logo após o dilúvio. E Deus falou: esse povo tem o mesmo propósito, está com o mesmo coração, com a mesma visão, e nada pode atrapalhar, a não ser Deus, que deu língua para todos e dividiu a todos ali, porque o propósito deles era mal. É interessante que até um propósito para o mal, se todo mundo tiver um comum acordo, a pessoa consegue alcançar o que propôs no seu coração. Agora você imagina uma casa com o mesmo propósito. Imagine o pai, presta atenção aqui em nome de Jesus. Senão eu jogo meu cabelo em vocês assim, ó. Dou uma chicotada e volto de novo, porque aqui tem muita falta. Aqui tem falta de cabelo, outra coisa não, porque eu sou próximo, em nome de Deus. Amém. Em uma família com o mesmo propósito, aonde não vai chegar? Uma família onde o pai e a mãe dobram o joelho e apresenta a Deus um propósito, apresenta a Deus uma causa. Pelo amor de Deus, onde essa família vai chegar? Tudo que nós colocamos diante de Deus, que for segundo a vontade de Deus, nós receberemos. Um casal com o mesmo propósito, um casal que dobra o joelho ao redor da sua cama, eu tenho um compromisso, e orar no mesmo propósito, na mesma visão, com certeza receberá. Aleluia. Uma igreja com o mesmo propósito, com a mesma visão, se unidos estivermos, com certeza, a Bíblia diz: aquilo que é ligado na terra, presta atenção aqui, a Bíblia diz, Jesus falou: olha, o que vocês ligarem na terra, em comum, uma oração, nós fazemos aqui na segunda-feira a oração, com um propósito, aquilo que é ligado na terra, será ligado. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Saúde, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito volte para você. Essa história de saúde, as pessoas espirravam e as pessoas diziam saúde, eu falo outra coisa, é que as pessoas pensavam que quando as pessoas espirravam, que havia muita doença naquela época, aí dizia saúde, é que o Espírito voltava para ele, o Espírito pensava que o Espírito saía pela... E a gente, que Deus abençoe o Nelson, chegou no Brasil, que Deus abençoe os irmãos, chegou do Brasil, a irmã Maura chegou do Brasil, o Nelson, a Jeane, chegaram do Brasil, mas quem os irmãos nasceram do Brasil? Eu, graças a Deus, a Michelle, os irmãos chegaram de viagem, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Então, um propósito, Davi viu isso e chamou
chamou a comunidade de Israel para ter o mesmo propósito, dizendo: olha, se nós estivermos em união, em unidade, nada pode vencer o povo de Deus. Nada pode vencer. O povo unido, o povo com o mesmo propósito. Então, em nome de Jesus, eu não sei como está a tua casa. Talvez o teu marido, a tua mulher, não seja os teus filhos, mas não deixe de apresentar a eles o propósito perfeito de Deus para a vida deles, para a vida da sua casa, para a vida da sua família. Porque com certeza Deus vai honrar a tua fé e a tua oração. Deus vai honrar. O versículo 2, ele diz assim: é como óleo que desce sobre, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas da sua veste. É como um óleo precioso. Não é qualquer tipo de óleo. Em Israel, o óleo era usado para muitas coisas, para comida, para sarar, para curar, para fazer várias coisas. O salmista diz: não é qualquer tipo de óleo, é o óleo precioso. Era o óleo que o sacerdote era ungido quando era separado para o sacerdócio. Havia 3 tipos de unção em Israel: se ungia reis, sacerdote e profeta. E não era qualquer tipo de óleo, era um óleo precioso. Quando se há unidade, quando se há união, o óleo que desce é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando há unidade, o Espírito de Deus está no meio. Quando há união, o Espírito de Deus se faz presente. E aonde o Espírito de Deus está, irmãos, tudo é possível acontecer. Onde há o Espírito de Deus, a Bíblia diz ali a liberdade. A liberdade para quê? Para Deus operar e fazer o que Ele quer fazer. Quando há essa unidade, quando há essa preciosidade da unidade, o Espírito de Deus se faz presente. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, fazendo bem e curando toda sorte de enfermo, através do Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que vai haver milagre. Onde Deus se faz presente, tem milagre. Deus está na tua casa, vai ter milagre na tua casa, em nome de Jesus. Vai ter milagre na minha e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando nós clamamos, quando nós buscamos ao precioso óleo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E eu quero falar mais um pouco. A Bíblia diz que esse óleo precioso descia sobre a cabeça, era derramado sobre a cabeça e descia sobre a barba de Arão, até as solas das suas vestes. E quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, sacerdote, melhor dizendo, sumo sacerdote. Deus separou das 12 tribos de Israel. Deus separa a tribo de Levi. Nós temos falado bastante sobre sacerdote. Essa mensagem eu ia falar semana passada, o pastor deu uma pincelada aqui no sacerdote. Renan falou o versículo que está aqui guardado, daqui a pouco nós vamos falar dele também. Deus separou das 12 tribos de Israel, separou a tribo de Levi, para servir como sacerdote do povo de Deus. Põe aí, Êxodo capítulo 19, versículo 6, o 5 e o 6. Deus separa uma tribo, a tribo de Levi, para ser sacerdote.
Êxodo 19, versículo 5. Só que quando Deus chama o povo de Israel, Deus diz isso para o povo de Israel. Ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha prioridade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós sereis, eu gosto da tradução que diz assim: aleluia. Vós sereis sacerdote de Deus. Amém. Vós sereis uma nação santa, sacerdócio, um povo, um reino de sacerdote. Na minha tradução está escrito: vós sereis um reino de sacerdote. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu venho pregando aqui, desde o ano passado, uma série de mensagens. E a última mensagem que eu preguei é que nós somos filhos de Deus. E paz, meus irmãos. Uma coisa é ser criatura de Deus. Outra coisa é ser filho de Deus. Não confunda e fique com raiva de mim, porque a porta, a caneta do registro de Deus para te adotar como filho ainda está funcionando. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. E João disse: olha que coisa maravilhosa nos aconteceu. É que nós somos filhos de Deus, e verdadeiramente somos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser adotados por Deus. E eu falei aqui que uma coisa é você ter um filho, outra coisa é você adotar um filho. Quando você adota um filho, você escolhe o filho. É você que vai dizer assim: sabe, meu coração, você chega lá, eu nunca fui, eu gosto de adotar 2 crianças, ou até mais, sei lá, eu queria casa cheia de criança. Dá. Mas eu tenho certeza que acho que foi para mim sim. 3. Isso é vontade. Eu paro para trabalhar no bom primeiro, então é melhor assim. Aí a pessoa já, mas quem vai cuidar? Você vai trabalhar, eu fico cuidando. Eu tenho dificuldade, porque se eu for nesse lugar de adotar filho, eu não vou aguentar. Porque eu olho para as crianças assim, eu quero aquela. Mas aquela também eu quero. Eita, aquela que correu lá, que coisa linda eu quero. E esse aqui que ninguém está dando nada ali no cantinho, eu também quero ele. Aleluia. E aquele que está todo ali, que foi nasceu mal deformado, eu também quero ele. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus te escolheu. Aleluia. Foi o Senhor que te escolheu. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas. Aleluia. João disse: o Senhor demonstra o seu amor, sendo nós ainda pecadores, deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, aleluia. Alguém pode se alegrar para adotar uma criança, sabe aquelas crianças que parecem humanos que desceu do céu? Sabe? Mas Deus escolheu você. Glória a Deus. Remelento, catarrento. Eu não posso nem fazer assim com o cabelo. Entendeu? Deus escolheu você. Aleluia. Ninguém te valorizava. Chegava um, viu o Nelson bonitinho, pequeno. Pensa o Nelson pequeno. Escolheu o Nelson. Aí chegava outro, viu a Stephanie, escolheu a Stephanie. Imagina as crianças ficando para trás, deve ser terrível esse lugar. Se fosse uma criança igual eu, como eu sou tímido, eu estaria lá no canto, acabava o catarro de parede.
eu nem vou me atrever lá na frente, porque eu sei que ele não me escolher mesmo. Jesus foi lá. Amém. E te escolheu. E nós passamos a ser filho de Deus. Com todas as nossas situações difíceis, o Senhor nos escolheu. E Ele nos escolheu e nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos dele. Ele cuida. Ele cuida dos seus filhos. Sabe, irmãos, quando alguém adota uma criança, tem que ter condições de sustentar. Deus tem condições de te sustentar. Ele te chamou, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege. Aleluia. E Ele não faz distinção. Ele não ama mais aquele do que aquele outro, não. Ele não faz distinção, Ele te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus, quando escolheu Israel, que havia um plano de salvação, Deus escolheu Israel e disse: Israel, eu te chamei para que você seja um povo de sacerdote. Aleluia. Um povo sacerdotal. Um povo de sacerdote. Pastor, e o que é sacerdote? Deus escolheu das 12 tribos de Israel, uma tribo de Levi, para ser sacerdote do povo de Deus. E de Levi, Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote dos sacerdotes. E esse povo não trabalhava, esse povo, todas as 11 tribos trabalhavam e vinha no templo do Senhor e dava ali do sustento para os sacerdotes se alimentar, dava o sustento para que o sacerdote servisse a Deus. O sacerdote é aquele que toma conta das coisas consagradas, que toma conta das coisas consagradas, das coisas sagradas. O sacerdote é aquele que leva, naquela época levava as orações das pessoas, os pedidos das pessoas a Deus. O sacerdote fazia o sacrifício de perdão dos pecados para o povo de Israel. O sacerdote era aquele que apresentava o pecado da nação diante de Deus. E o sacerdote fazia também libação pelos seus próprios pecados. Lá em Levítico, a Bíblia diz que antes do sacerdote se comparecer diante do templo de Deus, que havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O sacerdote matava o cordeiro. Não tem tempo da gente, Jesus, eu não marquei. Mas uma coisa linda e maravilhosa é que lá em Levítico, em Êxodo capítulo 26, a Bíblia diz que os sacerdotes, eles iam diante do templo de Deus, pegavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro, passavam o cutelo no pescoço, e ele pegava do sangue do cordeiro, passava um pingo de sangue na sua orelha direita, passava um pingo de sangue no seu dedo, no polegar direito do seu pé, para se purificar do seu pecado, para entrar no santo dos santos e pedir perdão pelo pecado de toda a nação. Entenda isso. E eu estava lendo um texto ainda hoje, e o texto diz que quando o sacerdote degolava o cordeiro, ele abria, preste bem atenção, porque isso parece ser um pouco, irmãos, parece ser é complicado, mas a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu vou repetir de novo. Aleluia. Eu estou pregando aqui para chegar no alvo. Sem derramamento, preste atenção, porque quem é obreiro tem que aprender essas coisas. Tem mensagem que tu pode esquecer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E a Bíblia diz que o sacerdote pegava o cordeiro, passava a faca no pescoço do cordeiro, e o texto diz que ele abria as entranhas do cordeiro,
Pegava as entranhas e colocava para fora. Pegava o fígado, os 2 rins. Imagina, nas entranhas do cordeiro. A gordura do cordeiro. A igreja não está entendendo. Abre o entendimento da igreja. E fazia purificação dos seus próprios pecados. Para depois entrar no Santo dos Santos. E fazer intercessão. Eu vou ter que ir no final da mensagem para que você possa entender. E apresentava a Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote entrava. E a Bíblia diz que agora o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo nos fez sacerdote. Eu vou repetir, Jesus Cristo nos fez sacerdote. Oh, aleluia. Põe aí 2 Pedro 2, 1 Pedro 2, 9 que foi lido aqui. Você vai entender. Já falei. O cordeiro imolado. As entranhas do cordeiro, o sangue do cordeiro descendo. Devia ser um negócio assim bem sujo. Cheiro de sangue não é bom. Aquele sangue coalhado, tudo. O versículo que Renan leu. Mas vós sois. Esse texto aqui está de combina com o primeiro texto que eu li. Lá em Êxodo 19. Pedro olha, lá no Êxodo 19, Deus fala assim: Ei Israel, eu tirei vocês para que vocês sejam sacerdotes na terra. Mas Israel não deu ouvido para Deus. Israel não andou. E Deus teve que chamar só uma tribo para ser sacerdócio. Em Pedro, e você vai entender a mensagem, se você fizer atenção, para aprender. Em Pedro diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que acontece? Israel não deu atenção a isso. Quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que Jesus Cristo se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora imagina, lá em Apocalipse, preste bem atenção. Apocalipse, ele fala assim, João diz assim: olha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Ei, preste atenção. Que quando Deus planejou o propósito de Deus de fazer eu e você, deixa eu usar aqui uma licença poética. É muito bonita essa palavra, eu posso entender as coisas. Deixa eu conjecturar, parafrasear. Coisa linda, né? Pastor falar bonito. Aprendi isso aqui para. Mas presta atenção. Nós temos um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas que é um Deus. 3 pessoas que vivem em unidade, que vivem em uniformidade. Aí sim esses 3 podem ser uniformes. Mas que é um Deus que se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não há dúvida entre eles. Agora imagina que quando isso aqui é teologia profunda, você tem que ter entendimento. Quando Deus falou assim: vamos fazer o homem, e o homem vai ter livre-arbítrio. Agora imagina que eles conversam entre eles. Por isso que eu pedi aqui uma licença poética, é você colocar coisas que não está lá, mas você... Imagina eles falando assim: não, mas se o homem tiver livre-arbítrio, ser igual a nós, porque o que é ser igual a Deus? É nós fazermos, ser livre-arbítrio, nós escolher.
Livre, melhor dizendo, é uma redundância, né? Porque arbítrio já é você fazer o que você quer. Arbítrio. Você fazer o que quiser. Ser igual a Deus. Aí imagina que entre eles falaram assim: olha, mas se o homem tiver esse arbítrio, ser livre de fazer o que ele quer, ele vai pecar. E se ele pecar, nós vamos ter que, um de nós vai ter que morrer para que eles voltem a nós. E aí Jesus Cristo se pronuncia e diz assim: eu morro no lugar deles. Porque nada pode impedir os propósitos de Deus. Glória a Deus. Os planos podem ser mudados. Israel lá no princípio. Ei, presta atenção. Os planos podem ser mudados, mas o propósito não. Israel sai de linha. E quem entra? Os remidos em Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo se apresenta. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo agora foi ser julgado. Ele se apresenta diante do sumo sacerdote Caifás. Caifás pergunta a Jesus naquela noite que ele foi preso. E Caifás pergunta e diz assim: és tu o Messias? És tu o ungido? És tu o Cristo? Aí Jesus diz: tu dizes que sou. Aleluia. Caifás olha para ele e diz: blasfêmia! Pega as suas vestes, rasga as suas vestes. Só que a história diz que quando você rasga as suas vestes, você está passando, o sumo sacerdote só podia passar a posição de sumo sacerdote se ele morresse, ou se diante daquele que ele estivesse passando um carro, ele rasgasse as vestes. Jesus não afanou, não roubou posição de ninguém, ele conquistou legitimamente. Aleluia! Porque Jesus Cristo é sacerdote dos sacerdotes, ele é sumo sacerdote. Aleluia! A Bíblia diz que Caifás olha para ele e diz: você está blasfemando, e rasga as vestes. Passando, ele não sabia que ele estava passando a posição de sumo sacerdote para Jesus. Agora, quando eu falei do cordeiro, eu chamei a atenção. Imagina que Jesus, lá na eternidade, ele disse: eu vou ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro pascal, não é Pascoal, pascal. Eu vou ser o cordeiro. Na Bíblia tudo tem um porquê. O cordeiro representava Cristo. Agora eu fiquei lendo, eu fiquei pensando, por isso que eu falei, presta atenção, o cordeiro foi pego sem defeito nenhum. O sacerdote não podia ter defeito, não podia ter nariz torto, não podia ter olho torto, sabe, vesgo. Podia ser careca, aí facilitava. As pernas tortas. Podia que ser perfeito. Agora, quando o cordeiro estava sendo imolado, entrado nas entranhas. Se você tem uma sensibilidade física ou mesmo espiritual, imagina comigo, cada vez que Jesus Cristo via que um cordeiro estava sendo sacrificado, como é que Jesus olhava no céu e dizia: um dia sou eu. Nas entranhas, rins, faca no pescoço. Por isso que no último dia, na última semana, Jesus estava, ele olha para o discípulo e diz assim: a minha alma está horrivelmente angustiada. Salmo 22 diz: cordéis do inferno me cercaram, angústia do inferno tomaram conta de mim. É um salmo messiânico. Cada vez que Jesus Cristo via que um cordeiro estava sendo imolado, ele dizia: um dia sou eu. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo teve a sentença de Jesus foi a morte, foi a cruz. Esse dia nós falamos aqui que havia um cajado para cada líder, havia um cajado para os líderes de Israel.
E se o sumo sacerdote tinha um cajado, e nos cajados havia os nomes das famílias sacerdotais. Quando o sacerdote rasga as suas vestes, passando para Jesus, a posição de sumo sacerdote, e sentencia Jesus à cruz, a Bíblia diz que Jesus estava morto, Jesus estava pendurado no madeiro, e o cajado estava atrás de Jesus, a madeira, e o nome estava escrito, e Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Ali está o cajado de Jesus, com o seu nome acima de todos os nomes. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo está lá na cruz do Calvário, e ele diz: Pai, está consumado. E ele desce a sua cabeça e entrega o seu espírito a Deus. A Bíblia diz, o texto que eu falei diz que o sacerdote passava a posição de sacerdote, presta atenção, passava a posição de teologia profunda, mas entenda, por favor. É simples, eu falando que é profunda só para chamar a sua atenção, mas é algo que nós devemos aprender. Quando Jesus Cristo, o sacerdote, passava a posição de sacerdote, só se ele morre, ou se ele rasgasse as suas diante daquele que estava passando. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre, inclina a sua cabeça, lá no templo, o véu que dividia o lugar santíssimo do santo dos santos, o véu se rasga de alto a baixo. Aleluia! Glória a Deus! Só alguns crentes com unidade, mas com profundidade vai entender. No lugar santíssimo, o santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Havia um véu de cima a baixo, e só que entrava era o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, lá do alto, Deus rasgou o véu de alto a baixo. Agora eu e você, nós podemos entrar no lugar santo de Deus e orar pelo teu pecado, pelo pecado do teu marido, pelo pecado dos teus filhos, pelo pecado da igreja, pelo pecado de todos. Nós podemos interceder. Aleluia! Aleluia! Foi dado a nós. Nós somos sacerdotes, nação sacerdotal, povo de Deus. Ei, a tua oração Deus está ouvindo. A tua oração, o sacerdote, Deus estava lá ouvindo a oração do sacerdote. O teu pedido Deus está ouvindo. Talvez você tinha dúvida, não, Jesus Cristo pagou um alto preço para que esse véu seja rasgado. A Bíblia diz: chegando diante de Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 6, chegando com fé, buscando a Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador daqueles que buscam a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Nós somos sacerdotes, nós intercedemos, nós oramos pelas pessoas. Ei, imagina, o sacerdote não podia entrar no lugar santo do santo se ele tivesse com pecado. Ele era fulminado lá dentro do lugar santo. Aí o que é que ele fazia? Antes dele entrar no lugar santíssimo, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ele não podia entrar no lugar santíssimo com pecado. Sabe o que ele fazia? Ele fazia expiação pelo seu pecado primeiro. Pegava o sangue, pingava o sangue na orelha direita, pingava o sangue no polegar direito, pingava o sangue no polegar direito do pé, e aí ele entrava, porque ele estava ali se purificando para entrar no lugar santo. Agora, o que é que a gente faz? Quando a gente chega na presença de Deus, a gente dobra o nosso joelho e a gente diz: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados. Há perdão no sangue de Jesus. Há perdão no sangue de Jesus. Há perdão no sangue de Jesus. Os sacerdotes faziam todo aquele ritual. Chega na presença de Deus assim, de qualquer jeito. Sabe? Todo. Senhor. Não, porque eu tenho muita intimidade com Deus. Hoje o pessoal fala assim, a graça sobre graça, sei lá.
graça, como é que fala? Não, me ajuda aí, aquela graça que é desgraça. Como é que é? A super graça. Não, porque. Não. Chega na presença de Deus. Não, é Deus, é o seguinte, aí ó. Quiser dar Deus, não quiser dar, também eu. Como eu falei aqui, aquele camarada, o Léo Dias. Se eu não for para o céu, quem perde é Deus. Deus perde, se você não for para o céu. Tem um camarada na televisão que falou que se ele não for para o céu, quem perde é Deus. Olha que loucura. Deus fala, rapaz, tu é criatura, eu sou criador. Igual a você, eu não faço mais não, porque esse camarada é terrível. Tem um monte aqui. Agora, quando nós chegamos aqui, eu não sei você pode chegar aqui altivez e entenda isso. Você pode chegar aqui, não, pastor, eu estou muito bem, eu tenho 2 apartamentos no Brasil, eu tenho um avião, eu sou Big Babalu, eu sou tudo isso, eu sou tal, eu estou aqui porque eu fui convidado, é até chato, uma hora dessa, eu estou falando aí, gritando no pé do dia. Para você falar com quem quer que seja nesse mundo, tem que passar por essas pessoas importantes, tem que passar por secretário, isso, aquilo, outro, que a gente nem fala. Agora, depois que Jesus Cristo morreu, para falar com o Criador do Universo. Aleluia. A Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado o Senhor não desprezará. A gente chega, eu não sei, talvez você esteja sentado, não tem importância, eu tenho costume de dobrar o joelho. Mas às vezes eu oro em pé, eu deitado, dormindo, no banheiro. Não tem problema. Mas o coração tem que estar quebrantado diante de Deus. Reconhecendo que Ele é Deus. Reconhecendo que Ele é Deus. E aí nós entramos na presença dEle para encerrar. O texto diz: o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, escorre sobre as suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque dali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Se põe de pé, só para você pensar que está encerrando. Olha a unidade, a união. Os montes de Hermon está a 180 quilômetros do Monte Sião, em Jerusalém. Só que Israel é uma terra muito privilegiada, não tenho tempo de falar. Israel tem uns lugares muito altos, como o Monte Hermon, e tem lugar muito baixo, como o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Israel tem lugar muito florido e tem lugar árido, seco. Israel tem calor escaldante de 50 graus e tem frio de menos de 0 grau. A Bíblia diz que aqueles que vivem em união é como o monte de Hermon. O Monte Hermon, ele tem 2.800, 3.000 metros. E todo ano há neve no Monte Hermon. Mas quando sopra o vento lá no Monte Hermon, o vento traz um orvalho, uma chuva invisível, uma neblina que vai regar. Na minha terra diz aguar, não é assim? Que vai aguar. A gente tem um português especial no Brasil. Aleluia. Que vai regar as terras secas lá de Sião. Aleluia. Lá de Israel. Sabe o que isso quer dizer? É que nós precisamos um do outro. Sabe o que isso quer dizer? É que onde não houver essa união, não há prosperidade. O Monte Hermon está lá com a sua neve, e o vento bate trazendo, regando as terras secas de Israel. A Bíblia diz é como um monte, é como os montes de Hermon, e de lá é como um orvalho do Monte Hermon que desce sobre o monte de Sião.
É invisível, ninguém vê. É quando você está numa fazenda e você acorda de manhã, não choveu à noite. Mas quando você acorda de manhã, está tudo molhado. Tem surpresa de Deus para a nossa vida esse ano, em nome de Jesus. Talvez você não esteja vendo o orvalho de Deus descendo, mas Ele está descendo sobre a mim e sobre a tua vida. Talvez você não esteja vendo a graça de Deus na tua vida, mas Deus está dizendo: eu tenho graça na tua vida sim. Talvez você não esteja vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo no teu favor. É o orvalho que ninguém vê. É o orvalho da madrugada. Deus está trabalhando em prol da tua vida. É o orvalho que desce. É o orvalho que vai trazer abundância para a tua vida em nome de Jesus. É o orvalho que vai trazer a vitória para a tua terra em nome de Jesus. O orvalho está descendo sobre nós aqui nessa noite. Deus está descendo com os seus cuidados. Às vezes passa meses sem chover. Mas para Deus abençoar, não precisa ter chuva. Nós falamos aqui só quarta-feira sobre uma pequena mão. E essa pequena nuvem trouxe uma grande chuva. Aleluia. Grande chuva, uma pequena nuvem. Sabe o que isso quer dizer? Não precisa você ver chuva, não precisa você ver, não precisa você entender, mas o propósito de Deus continua de pé. Amém. E o teu propósito para com Ele está de pé. Você tem um propósito para com Deus. Aleluia, porque o propósito de Deus não muda. Os planos mudam, mas o propósito não. Aleluia. 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 Há um orvalho de Deus. Parece ser pouco, mas Deus surpreende. Deus surpreende.